Se você tinha alguma dúvida sobre qual que é o principal problema do Ramon, essa dúvida vai ser sanada aqui nesse momento. Lembram que eu venho falando sobre isso aqui há muito tempo? Pois é, Felipe Faixa Preta, que agora não é mais treinador do Ramon, falou sobre muita coisa interessante, expondo o principal problema do Ramon, expondo o que ele pensou ao fazer aquela publicação. Vocês lembram que eu fiz um vídeo aqui no canal não gostando da postura porque interpretei que ele estava tirando o corpo fora de toda aquela crise? E também expondo um pouco dos bastidores sobre a discussão com o Jorlan, quando o Jorlan explodiu na internet ao fazer aquela live, cara, reclamando de tudo a respeito do Ramon, que o fez viralizar demais na internet. Então eu tenho muitas adições para fazer, muita coisa que eu acho que você vai curtir, escutar e vai achar interessante. Por isso, eu convido você a assistir esse vídeo até o final. Deixa aquele like para impulsionar o conteúdo do Igão, para o YouTube entender que você curtiu e enviar para mais pessoas. Se inscreve aqui no canal, ajuda o Igão a bater 105 mil aqui no YouTube. Assiste o vídeo até o final, que é isso que faz a plataforma entender que o conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas. E claro, quando for comprar sua suplementação lá na Growth, usa o meu cupom de desconto para ajudar o Igão, cupom IK, o mais fácil de usar. Obrigado aí a você que já usa, obrigado a você que também indica, isso é importante demais. Só tenho a agradecer a vocês que estão sempre apoiando, aplicando no cupom IK do Igão lá na Growth e também na Metamorfose Brasil, que são os meus patrocinadores. Os links estão na descrição. Galera, eu peço de verdade, cara, para que você tenha paciência, assista até o final para tirar suas conclusões, porque eu vou adicionar muita coisa em cima das falas aí do Faixa Preta. Um salve aí pro canal Sangue Marombeiro, pro Felipe, pro Ninja e também pro Chicória e pro Faixa, claro, né? E vamos lá. O que eu quero dizer pra galera, é importante até tocar nesse assunto, o nível de amizade de todos ali é o mesmo. Só que, por conveniência pessoal, acho que tá junto, tá fazendo uma preparação, mas no meu caso sempre fui estritamente profissional, assim. Amanhã eu treino às 4 acabou, a gente se vê às 4. Então, e é legal dizer isso porque isso era uma das coisas que o pessoal dizia recentemente, é amigo, então não tá puxando o cara. Então primeiro a gente já coloca a situação, ó, relação profissional, tá aí. Pô, era uma relação amigável, mas não era uma relação de amigos. Tomar cuidado que fala também, porque assim, porra, o sonho do cara virou meu sonho. Entendeu? Pô. E a gente teve essa carreira vitoriosa, vamos falar nisso também. Sim. Pra mim, vitoriosa. 7 preparações de 10 ali acompanhando, os 3 títulos profissionais, incluindo 2024, já vou falar disso também. Isso, né? Que tipo, é o trampo dos dois. É o trampo, mas a vitória dos dois, tá ligado? Tipo, todos estão interessados ali. Não, inclusive, 2024, eu fui obrigado a fazer um post, que a galera fez... E eu peguei e botei assim, aconteceu, eu expliquei ali que teve... Eu fiquei um dia escrevendo post para explicar que no final teve um problema na finalização. Que obviamente não é a minha pena, não vou dizer, mas aí, então está tirando o corpo fora porque você não faz... Não, peraí, eu tô explicando em que momento que aconteceu. Vocês viram o Ramon 2, 3 semanas antes da competição, o Mike posou do lado dele, então existe muita coisa que a gente pode conversar aqui. Pausa aqui, cara. Faixa, eu vou falar pra você, velho. Essa relação de amizade que você se refere, eu acho que isso aí você e o Ramon não tem culpa. Quando a gente tá bem próximo a outra pessoa e como o público tem acesso a um vídeo curto ali, né, de 10, 20 minutos, isso acaba trazendo a percepção de que vocês estão juntos o tempo todo. Mas na verdade o que eu acho que fortaleceu esse laço de amizade, para a percepção do público de laço de amizade de vocês, foi aquela foto do Ramon na festa, né? Tem uma foto do Ramon numa festa e pá, junto ao Faixa, a esposa do Ramon, a esposa do Faixa. Eu acho que, assim, é a percepção de quem tá na internet o tempo todo, tá? Eu acho que ali é onde a galera realmente ficou, pô, o Ramon tem uma amizade mesmo com o Faixa. Poderia se pensar até então que isso existia. E provavelmente essa foto, ela meio que corroborou com o pensamento dessa galera. Mas você tem que entender também, né, Faixa, que, pô, essa é uma percepção principalmente de quem é hater, cara. Então, aquele cara que vai sempre detonar, independente do que aconteceu, esse cara só usou aquilo ali como pretexto pra meter o pau em vocês, pô. Então não tem o que fazer. Agora, a respeito aí dessa parte final que ele comenta... Sobre o post dele, cara, o Faixa diz aqui que ele ficou um dia escrevendo essa publicação. Pô, Faixa, mas se você parar para analisar o contexto, cara, eu tenho certeza que você vai perceber que nem foi a melhor forma de você se expressar e talvez nem o momento. Porque como o momento era de encontrar o Coringa, de encontrar o culpado, e você vem a público dizer, ó, como o Ramon tava antes da finalização e olha depois, você se exime completamente da culpa, tá ligado? Então a impressão que ficou, e assim, novamente, eu vivo na internet, tenho minhas percepções, percebo como que tá a percepção aí, ali, o calor dos comentários do público, converso com pessoas de bastidores e foi unanimidade isso. Não foi um pensamento só meu. Se fosse só meu, não tinha problema nenhum em dizer. Mas o pensamento que se teve naquele momento daquela publicação é, velho, o Faixa tá tirando o corpo, hein? O Faixa abandonou o barco. Muita gente me dizia assim, né? O barco furou e o Faixa foi o primeiro a pular fora, tá ligado? Então assim, foi uma percepção, Faixa, do momento, tá ligado? Você postou aquilo no momento daquela euforia, todo mundo buscando um culpado, aí pô, ficou aquela impressão meio ruim. Mas eu entendo aí que tem sim de haver
um post de explicação e tudo mais, como deveria ter acontecido com o fim da parceria de você e do Ramon. Então, se teve um post lá para explicar o que aconteceu de errado, por que não teve o post agora para dizer aí a respeito desse fim de parceria, tá ligado? Então, assim, foi o posicionamento, a maneira com que se fez e o momento que acabou gerando essa percepção. Sobre essa perda de peso e tal, e esse ajustezinho final, que não aconteceu como deveria, por vários motivos. Por exemplo, eu acho que ele próprio já abriu isso agora, ele tomou medicação para garganta, tudo, teve algumas coisas que aconteceram ali. Aí vai aparecer justificativa pra galera, inflama qualquer coisa. Mas o palco em si é a finalização. O trabalho do palco, o que você vê, é a finalização. Né? Inclusive, a cobrança estava tão grande em 2024 ali no Olímpia, que quando rolou essa postagem de atualização, que a galera consegue ver o físico, calmou. Foi assim, ó, a nossa vida fez um... Foi isso mesmo. Lá no... Foi isso mesmo. Calmou, a gente parou, eu falei, caramba, calmou. Bora. Eu falei, não, você tá pau ou você tá pumba, Ramon? É isso. Falei, não, como? É os guri. Os guri, cara. Aí, cara, calmou de um jeito. E o Flex olhou assim, lá, tava o Mike, tudo postou do lado, porra. Engoliu. Sinistro, né? Então, essa perda de peso ali foi. E aí, vamos entrar nesse mérito então, o pessoal entender. Não foi só esse errinho, vamos botar assim, esse erro na finalização, que não saiu como esperado, certo? Aí tem um trabalho de tempo que faltou pro Ramon, que é o que ele tá tendo agora. E é por isso que eu fico tranquilo, fico feliz. Porque de 2023, que a gente falou aqui que foi o melhor físico, 2023, todo mundo sabe disso, ele teve que parar ali 2 meses e meio. E 2 meses e meio chegou com o pé nas 6 semanas que tinha pro Arnold, certo? Ele falou assim, pô, faixa, quero fazer o Arnold. Tá, tem... E eu vou revelar uma parada aqui, galera. Vou revelar já de cara. Eu nunca falei disso aqui na internet, mas eu vou revelar. Vocês estão vendo o faixa falando que o Ramon teve que ficar parado 2 meses e meio? Pois é, vocês acreditam que o Ramon ficou puto comigo? Porque fizeram um corte meu, né? Falando sobre esse caso, em que eu repito as palavras do faixa, né? E aí eu faço assim, 2 meses e meio de férias, talvez só quem tenha no Brasil é o Poder Judiciário, tá ligado? Eu faço até uma zoeira nesse sentido. Aí o Ramon ficou puto e perguntou pra mim, você não sabe que eu tive problema com a minha família. Eu digo, Ramon, calma, velho, não foi eu que disse isso não, cara, foi o faixa que disse. Tem lá o vídeo no meu canal do YouTube, não olha só o corte não, vê lá o vídeo completo, em que é o faixa que diz, e eu faço uma zoeira em cima. Então, cara, peraí, eu nunca tinha falado isso aí, mas o Ramon ficou muito puto na época com isso. Mas é aquilo, cara, eu entendo, porque na época os nervos estavam à flor da pele, uma cobrança gigantesca, e o caramba, se tinha ficado sabendo que o Ramon vinha de 2 meses e meio sem treinar, foi um choque muito grande, porque você olha e você pensa, cara, como é que um atleta profissional fica 2 meses e meio sem treinar? Isso não faz sentido nenhum em nenhum tipo de esporte. Inclusive, o próprio faixa revelou nesse podcast que um dos últimos conselhos que ele deu ao Ramon, quando eles decidiram parar de trabalhar, foi, Ramon, não fica mais tanto tempo sem treinar. Então, assim, foi uma zoeira minha, eu levei ali um puxavante de orelha, o Ramon meio que partiu pra cima de mim por conta disso, sem ter sido algo que eu disse, porque realmente no corte eu tô ouvindo o faixa dizer e comentando que isso não tem sentido nenhum. Você não vê atleta de futebol, de basquete, de vôlei, de tênis, de nada ficando de férias de 2 meses e meio. Porque o faixa comenta, o Ramon vinha de 2 meses e meio de destreino, tá ligado? Então, independente do motivo, porque infelizmente a gente não tem acesso a isso, eu comentei sobre a situação, sobre o 2 meses e meio de destreino, que isso não combina com nenhum esporte. Eu não tinha como pensar que o Ramon teve problema e dizer, mas o Ramon ficou 2 meses e meio de destreino porque ele teve problema. Não, a gente não tem acesso a esse tipo de coisa. Então o que eu comentei foi em cima da fala do faixa, né? Que ele voltou a dizer agora. 1 mês e meio, 6 semanas. O que o Cris falou? Cris é o respeito máximo pra mim, assim. Ele falou, não, vamos. Tá, qual é o teu peso? 118. Tem que ficar com 103. Então, o que a galera tem que entender é um processo. E eu não é que tem que entender. Eu acho que a galera torce hoje e tá tudo bem. Quem é mais antenado no esporte sabe como é que funciona. Então, acabou a melhor versão, Olímpia 2023, ficou 2 meses e meio parado, 118 quilos. Tem que perder 15 quilos em 6 semanas. Tu treina atleta também? Faz essa preparação aí. Em 6 semanas, o Cris vai ter que fazer um negócio que é loucura. Finalização. Na minha cabeça de treinador, eu peguei ele, 6 semanas. Vou botar um off por semana. Eu normalmente fazia com ele 5 para 1. Deu pra contar quantos treinos você fez? Exato. Eu fiz 36. Eu falei a primeira coisa, divide o meio do corpo. Cara, a perna ainda tá melhor do Olímpia 2023. Ele não perdeu tanta perna. Vamos fazer. Primeiro essa aqui. 4 disso, 4 daquilo. Exato. Essas aqui vão ter a parte de cima, vai ter um pouco mais de atenção. Vai ter um treino de quadríceps, um treino de posterior, mas beleza, um pouco mais de atenção aqui. Esquece os braços. Exato. Eu falo, não vai ter braço. Esquece e é os braços. engraçado que deu 2 semanas, o Ramon disse pra mim, faixa, não vamos treinar braço? Não, filho. Eu falei assim, Ramon, vai Você pode ficar sem treinar braço um ano, cara. Então, eu falei, quero escolher os motivos. Vamos lá, primeiro, teu braço é bom.
Tá? Vai treinar Segundo, costas. se eu treinar braço, eu não vou treinar outra coisa. Terceiro, até o gasto calórico, se quiser pensar. A gente tá perdendo peso, entendeu? Então, ele, não, beleza, faixa, beleza e tal. Aí a gente seguiu ali. E outra coisa, como ele tava com 2 meses e meio de treino, mas tu pensa assim, não, então eu já vou pegar o halter mesmo e dar uma porrada, vai estourar o cara todo. estourar o Então, assim, aumenta a frequência. Peguei 2 treinos de peito, 2 estímulos, né? Divide, fraciona, 2 de peito, 2 de costas, 2 de ombro, os 2 de perna. Então, tudo dividido ali, fracionado para poder fazer as 36 semanas. Eu contei cada treino, para ele chegar assim no limite. E, cara, aí tem 2 formas de olhar para isso. Pausa de novo. Quem foi um dos poucos caras que colocou a cara na internet pra defender o faixa no meio desse circo pegando fogo? Foi o Igão, né? Olha como o Igão é sensato. Eu vim a público e disse, cara, o problema dessa preparação não foi o faixa preta, pô. Não foi, o trabalho foi feito, cara. Agora, se você tem 6 semanas pra se preparar e você vem de 2 meses e meio de destreino, palavras do faixa, tá? Calmou, não vem pra cima do Igão, não. Palavras do faixa. Você não ajuda, velho. Se você tá 2 meses e meio de destreino e você tem 6 semanas para se preparar, cara, você tem praticamente o dobro de tempo parado do que o tempo que tu vai ter para preparar. Então, se tem alguém que não tinha culpa no resultado do Arnold, dessa preparação minúscula, de uma parada que existia há 10 anos atrás, quando não se tinha conhecimento e os caras tinham uma puta genética fodona, que era se preparar em tão pouco tempo, se tem alguém que não tem culpa nisso, é o faixa. E eu vim a público, no meio do circo pegando fogo. Levei pedrada pra caramba dos haters, dizendo, ah, não tá defendendo faixa rosa, ah, não tá querendo alguma coisa com faixa rosa. Vim lá, maior sensatez do mundo e digo, cara, se tem alguém que não tem culpa nisso, esse alguém é o faixa. O raio. Ou foi tipo assim, porra, ele perdeu o título. Ou foi, caramba, sério que foi 2 meses e meio parado. E 6 O cara semanas entregou aquilo e ficou ali. ali. Eu acho que Meu o Deus, raciocínio é isso. então essa é a perspectiva. É claro que não. Esse raciocínio, Chicória, ele vai ser de pessoas que entendem mais do esporte, mas a gente tem que entender que a fanbase do Ramon em si, ela tem uma quantidade muito grande de pessoas que não enxergam como você, Chicória, enxerga, como Ninja enxerga, como Felipe enxerga e como eu enxergo. Por quê? Porque vocês acompanham isso há muito mais tempo do que eu acompanho há um determinado tempo também, então eu sei como funciona. Porém, cara, uma boa parte da fanbase do Ramon, ela não tá nem aí pros processos, pô. Ela só tá ali pra gozar quando a vitória vem e pra detonar quando o equívoco acontece, quando um ponto fora da curva acontece. Então assim, por mais que vocês entre si pensam que o raciocínio tem que ser esse, quando foge dessa caixinha que a gente vive, não tem como trazer esse raciocínio para a cabeça do grande público, pô. Simplesmente não tem como. Ah, aí o mérito é, não, peraí, mas por que... Ah, não, aí é outra coisa, realmente. Teve compromisso da empresa, teve problema de saúde familiar, beleza, entendeu? Foi isso que aconteceu. Então, cara... Aí o Faixa revelou, né, ó, teve problemas da empresa e teve compromisso, né, de saúde familiar. Quando o Ramon me disse, quando ele falou comigo, né, eu até disse a ele, Ramon, não tem informação a isso. Ele, pô, você não sabe que eu tive problema de saúde na minha família? Eu digo, velho, eu não tenho como saber, cara. A fala foi do Faixa, pô, eu não tenho nada a ver com isso aí. Tem 2 formas de... E ali foi o começo dessa galera de pegar um pouco no pé. Um pouco, né? Pegar bastante no pé da galera. Por quê? Um dos caras, eu vou falar abertamente hoje, porque o pessoal acha que tem treta, o Jorlan, vou mandar um salve pro Jorlan. O Jorlan foi o cara que abriu a live e falou, porra, ainda sei o quê, tá tudo errado. E o hype era esse, tá? O hype era pegar e fazer o que o Jorlan fez. Porra, esse Faixa só é um personal. Maluco só faz carregar peso pro Ramon. O Ramon não tem ódio, pô. O Ramon não quer ser bodybuilder. O Ramon só quer o glamour, quer ganhar dinheiro, não quer porra nenhuma com a vida. O que o Ramon quer, ninguém nem imagina o que é, ninguém nem sabe. O Ramon quer ser cantor. O Ramon não tem ódio. O hype era fazer isso, né? O hype era fazer isso. Em especial quando você é um puta torcedor que, cara, ficou triste e furioso com a derrota. Mas algumas pessoas fizeram isso, outras pessoas fizeram, calmou. Esse não tem culpa, esse não tem culpa, foi um ponto fora da curva, realmente vacilou nisso, naquilo, vamos de next. Do lado dele. Como todo bom torcedor. Claro, pô, e como um cara que tem sangue no olho, que tem a essência. E outra coisa, o pessoal achou que tinha treta com o Jorlan. Cara, toda vez que a gente se encontra, aperta a mão dele, respeito ele. Não Talvez se eu tivesse feito igual o Jorlan, eu já teria, pô, mais de 200 mil inscritos aqui no canal, não tinha não? concordo com essas opiniões que ele deu, inclusive eu liguei pra ele. O lance acharam que eu tava mandando indireta pro Jorlan e tal. Já liguei pra ele na hora, aí, Big. Tal. Não concordo com isso, porque na ligação ele ainda falou assim: não, pois é, eu nem sei como é que tudo começou. Não, peraí, começou com o teu posicionamento sobre o Ramon, dizendo que tá tudo errado ao redor dele. Só que eu não tô te ligando. Isso foi feio, cara. É porque, ó, vejam como que é o público. Isso pegou a massa que chegou pro esporte agora há pouco, a molecada. Se você pega os caras mais velhos, cara, uma boa parte realmente vai concordar com o Jorlan, como existiu, muitos caras concordando, mas uma boa parte vai olhar e vai dizer, passou do ponto, velho. O Jorlan passou do ponto. O cara é parceiro de equipe, o cara esteve com o Ramon até pouco tempo, o cara jogou o Ramon, o Faixa, a equipe contra os Leões, pô, tá ligado?
Então, assim, pro grande público, pro público do Ramon mais jovem, que tá ali, que é resultadista, esse discurso do Jorlan foi sensacional. É só você pegar essa live do Jorlan, republicada aí em Sangue Marombeiro, né, em Notícias Maromba, etc. Milhões de views, pô. Depois daí o Jorlan explodiu. Dobrou o tamanho dele, foi pra podcast, Podpah, Flow e o caramba. Tudo isso a partir disso daqui, que foi o que fez ele explodir de vez. Por quê? Porque foi um discurso que boa parte do público que não leva em consideração o contexto, comprou. Eles compraram por quê? Porque o Jorlan é um cara de dentro. Então se alguém de dentro que convive diariamente com o Ramon, com faixa, tá falando uma coisa dessa, quem sou eu pra duvidar? Ligando pra isso, eu tô te ligando pra dizer, eu não te mandei em direto naquele vídeo, nem nunca vou mandar, irmão. É um pouco daquilo que eu falei do lance de você ver o frame e não ver o contexto, né? Exato. Pô, tem um contexto imenso pra olhar o resultado do palco e falar, pá, isso aí foi com certeza, foi isso, foi aquilo outro. Pô, tem todo um contexto, teve remédio, teve não sei Então, o quê, teve não sei o que lá. só que ali era o Jorlan torcedor, só que quando ele vai lá e fala uma parada assim, então tá aqui, Inflama, o treinador, e papapá, o cara é personal dele, não é treinador, quem não conhece, vai, peraí, e eu Caralho, foi pesado mesmo com faixa, velho. não culpo o público por causa disso, porque o Jorlan tá na mesma empresa. Aí, ó, vou voltar. E eu entendo, eu não culpo o público por causa disso, porque o Jorlan tá na mesma empresa. Ó, tá vendo, ó? Então o faixa reconhece que a culpa de ter sido jogado aos leões é exclusivamente do Jorlan. Foi o discurso fácil que ele fez, que a molecada comprou, que ferrou ali. Que talvez tenha dado ao faixa o apelido de faixa rosa ao invés de faixa preta. E quando ele fala isso, parece que ele tava no dia a dia com a gente. Um local de fala, né? Ele quase nenhum treino ele viu nosso essa de 2023, ele nem apareceu no CT, ele treina em outro lugar. Sim. Acho que treina no Rafa, estava treinando no Rafa, depois até. Então ele apareceu depois no CT nesse ano. Então, quem vê pensa, pô, os caras estão acompanhando, Se ele tá falando, ele tem local de fala. E eu entendo, ó, para ficar bem claro pra galera, eu entendo que essa crítica do Jorlan veio com o que ele conheceu do Ramon lá em 2021, porque ele conviveu. Então ele acha que o Ramon não tem o sangue no olho que ele tem. E ele não tem mesmo. Cada um tem a sua essência. Tem o seu sangue no olho. E o Ramon alcançou muitas coisas que ninguém aqui alcançou. Então tem isso. É difícil estar no lugar do cara. Então ele não tem a mesma. E eu acho que essa era a cobrança dele. Então, cara, de verdade, eu entendo todo mundo. Eu falo, não concordo com ele ter exposto dessa forma lá, mas porque eu me calei também. Porque o Ramon, ele tinha essa postura. Vou ficar calado. Pô, Felipe aqui, ó, caladão difícil, também. É difícil. Ele é calado. Aí vou eu, falador, você já me... E você percebe que o clima ficou ruim entre eles, porque tem vários edits aí que depois de todo esse climão, o Ramon se encontra com o Jorlan e com o Faixa, e eles meio que se cumprimentam, meio que, pô, tipo assim, politicamente, tá ligado? Não, beleza, pai, passa, né? Não se teve a coragem de parar de olhar no olho, né? Não se teve mais a intimidade de abraço, de, pô, vamos pra cima, eu confio em você, eu sei que você vai fazer diferente. Não existiu isso, por quê? Porque o Jorlan agiu com o coração, agiu com a essência do Jorlan, que todo mundo conhece, é aquele cara que não teve condições alguma e conseguiu fazer muito dentro do esporte, que sente falta dessa vontade, dessa gana no atleta que tem ali a maior estrutura da história do Brasil, mas que quando você baixa a bola e olha sem a emoção, tenta pensar com a razão, passou do ponto. Me viram que eu sou quinta série também, vou chegar e vou ficar falando, não, galera, eu e o Ramon fizemos... Não, escolhi ficar quieto aqui, ó, beleza? Fala o que quiser, cai em cima, beleza? Ramon não vai falar, não vou. Beleza? E aí vamos, porque isso não poderia afetar o trabalho. Ele não queria falar, eu também não falei. Então, assim, vamos seguir. Que o trampo é pra entregar o físico dele, né? Exato. Então, assim, o sonho do cara é o seu. Eu não posso brilhar mais com o artista ali, entendeu? Então, eu chegava nos vídeos, o vídeo, eu vou dizer, cara, o vídeo eu e o Ramon era até chato pra galera, pra maioria. Era pra documentar o treino, mas eu não... E aí eu quero fazer mais um pause, hein, pra galera que tá assistindo, que é atleta, que tem seus canais no YouTube, que às vezes reclama de criador de conteúdo. Quem fazia muitos desses vídeos girar também, quem trazia interatividade, quem trazia um plus, eram criadores de conteúdo assim como eu. Eu estive em live, em vídeo, reagindo a treinos do Faixa com o Ramon, porque eu achava tão merda aqueles vídeos, que eu olhava assim e dizia, pô, eu acho que eu consigo fazer melhor. Aí eu pegava, eu falava de tal exercício, botava uma setinha, falava de uma experiência que eu já tive, uma coisa ou outra, pá, isso e aquilo, pra mostrar pro público de que, galera, essa monotonia que vocês estão vendo aí é real no bodybuilding, mas a falta de grito não quer dizer que eles são profissionais ruins, que não tem essência ou coisa do tipo, tá ligado? Então assim, de certa forma, cara, eu considero que eu fazia um papel interessante dentro de tudo isso, que era tentar esclarecer com a linguagem mais fácil de ser entendida e mais direta ao ponto sobre os treinos do Ramon, que por muitas vezes tava uma monotonia que, cara, fica botando musiquinha de fundo como se fosse entreter alguém, sendo que, cara, colocar musiquinha de fundo de vídeo de treino não entretém porra nenhuma. Não consigo chegar assim, ó, tô treinando com o Felipe. Então, galera, tá, e ficar falando demais aqui e o treino não fluindo. Por mais que a gente saiba que tenha esse comercial pra galera, Sim. porra,
é sempre eu só me ferrando nas Sentir finalizações. o cara com o Ramon. treinar, né? Às vezes o cara não tá afim de falar, você vai ficar falando na orelha, você pode até... Sim, e não esqueçam que a gente tá falando de 7 finalizações que eu tive com o Ramon, né? Tu tá na capa da gaita. Um cara falando do teu lado já é horrível. Então eu tô tu no já mesmo sabe vibe. como se portar, né? Já tava ali há muito tempo já. Então, Fazer um ponto aqui, tá? Novamente a fala do Chicória, né? Realmente tem momentos que o atleta realmente tá ruim pra caramba e que você ficar no ouvido dele é uma porcaria. Mas se a gente olhar pros topos da categoria, como o Derek, como Samson Dauda, como o próprio Siban, Urs Kalecinski, Wesley Vissers, os caras estão o tempo todo ali, fio, ó. Do início ao fim registrando tudo. Tá ruim, mas tem que fazer. Por quê? Porque isso aí não é uma parada descartável. Não, cara. Isso tem se tornado cada vez mais essencial para a carreira de um atleta. Então tá cansado, tá ruim, tá uma merda, dá-se um jeito. Chama alguém puxa o vídeo, você tira uma força de onde não tem para tentar falar, entreter. Se o Sebum consegue, se o Derek consegue, se o Urs faz, se o Wesley faz, se o Keone fez vencendo o Olímpia, se o Samson Dauda fez vencendo o Olímpia, por que o Ramon não pode fazer? Tá ligado? isso daí incitou na cabeça da galera, nesse começo assim, pô, então os caras estão junto, e é amigo, então ele alivia pra ele. Aí eu expliquei a teoria da amizade. Já levando pro rolê. Treinador de balada, foi uma coach vez da em 4 balada, anos, coach da coach de balada. balada. Então assim, ó, não vou exigir que o cara saiba tudo isso, não, olha só, eles fizeram, são colegas, eu tenho quase 10 anos a mais que o Ramon. Então assim, a relação é profissional, isso não quer dizer que não tem a amizade que a gente falou, mas como se isso fosse prejudicar, né? A gente vê, igual tu falou, a relação de vocês aqui, vai treinar junto. O próprio Pacho, ele e o Zanca, pai e filho. Entendeu? Não prejudica, só que a galera quis colocar. E, nossa, fica tão bonitinha essa história. Eles são amigos, então ele não puxa o Ramon, isso e aquilo. E o cara não vê o uma história contexto, inteira, né? cara. Peraí. Melhor físico 2023, 2 meses e meio de treino, 6 meses pra detonar o físico. Mano. Nada se construiu ali. Só finalizou um pouquinho mais do que estava em 2023. Esse é o resumo da parada. E aí, pra 2024, na sequência, eu fui encontrar o Ramon em maio. Então, Eles se encontraram, né? não. Ó, e eu vi, cara, algumas pessoas dizendo, não, porque quando me mandaram esse corte, né? Aí a galera dizendo, Igão, o faixa repete várias vezes essa questão do 2 meses e meio de destreino do Ramon. É claro, pô! É claro, cara, porque não tem sentido isso, velho. Novamente eu volto a dizer, me fala que profissão tem o direito a 2 meses e meio de treino, ó. 2 meses e meio de folga, ou que esporte o atleta se dá o luxo de ficar 2 meses e meio de destreino. Então isso foi o ponto crucial pro resultado do Arnold de Ohio. Foram os 2 meses e meio de destreino e a preparação minúscula de 6 semanas. Então, quando o faixa repete isso 3, 4, 5 vezes ao longo desse corte, não é porque ele quer jogar a culpa no Ramon, cara. É porque ele quer mostrar pra vocês que ele não tinha muito pra onde correr, velho. O que é que ele vai fazer? O cara tinha 2 meses e meio de destreino e 6 semanas pra se preparar. Não tem muito o que inventar, pô. Não tem essa. É aí que tá, não tem essa. Cara, ele aparece pra mim e fala assim, ó. 2021 tinha tanto, tá? 2023, não, 22 Floripa, 23 em Floripa também, para o Ohio tinha um mês, beleza. Agora tinha 6 semanas para o Ohio. Não, um mês para o Ohio, 6 semanas para o outro ano de Ohio. Já me perdi todo aqui. E aí veio para o Olímpia, tem 20 semanas. E detalhe, o próprio faixa revelou, né, pouco depois dos acontecidos, que as preparações dele com o Ramon foram diminuindo. Então começou em tal tempo, aí a próxima já foi menor, a próxima já foi menor, a próxima já foi menor, até o ponto de fazer uma preparação em 6 semanas. Então a impressão que quando o faixa fez essa primeira fala, a impressão que dava era o quê? Era de que o nível de confiança estava tão alto que se confiava que preparações cada vez melhores poderiam surtir em resultados tão bons quanto. O que acabou, infelizmente, se provando o contrário e todo mundo quebrando a cara, né? Quem não sofreu aqui junto comigo na live do Arnold de Ohio? Beleza, tem 20 semanas, vamos fazer? Porra, eu precisaria de mais tempo. Pô, precisaria de bastante tempo. Minha preparação de correr é 32, 44. Mas, cara, vamos lá, eu sou profissional, vou fazer. O Cris deu o aval, vamos embora, fim de semana. E eu falei pra galera, é a preparação mais longa, só que precisa de mais tempo. Então, cara, a situação atual é, eu fico feliz que ele tá com mais tempo agora, a gente conversou isso, e eu só falei isso, cara, depois do Olímpia Brasil, ele não fica tanto tempo sem treinar, irmão. Pega a preparação, faz a mais longa de todas. E por isso que se... Ó, novamente, tá? O Ramon ficou putão com o Igão, o pai e tudo mais. Mas, ó, é o faixa dizendo isso aqui, tá ligado? O faixa tá dizendo hoje o que eu disse lá depois do Arnold de Ohio. Cara, não se fica sem treinar esse tempo todo. Cara, infelizmente, velho, quando eu tô aqui na internet pra dar opinião, tem coisa que eu vou falar que o atleta não gosta. Mas, assim, é minha opinião, cara. Eu tô sendo super sincero, velho. Tô sempre super sincero. Eu não vou estar comprando lado, tentando passar a mão na cabeça e o caramba não. Até porque eu construí meu público e minha base, que me faz hoje ter um trabalho bem sucedido aqui no YouTube, com a total sinceridade, cara. Então, quando o faixa falou que ficar 2 meses e meio sem treinar foi muito ruim, eu fui lá e ressaltei a minha visão em cima disso.
Quando ele diz aqui que não se pode ficar tanto tempo sem treinar, eu paro e digo, cara, isso também não faz nenhum sentido. Então, assim, infelizmente a gente às vezes desagrada atleta, às vezes o Ramon fica puto, se me vê por aí um dia não vai nem querer me olhar na cara e tal. Eu entendo o lado dele, mas assim, cara, pô, acima de qualquer coisa, eu tenho lealdade ao meu público, cara. De verdade, eu tenho lealdade a você que tá sempre aqui me dando uma força, usando o meu cupom, interagindo, me fazendo ganhar notoriedade e o caramba, entendeu? Então, cara, eu não posso tentar disfarçar com relação a isso. E eu nem consigo, porque isso é muito de mim. É genuíno meu. Então, Faixa, volta a dizer, eu vou até voltar pra ficar claro, ó. Com mais tempo agora, a gente conversou isso, e eu só falei isso, cara, depois do Olímpia Brasil, ele não fica tanto tempo sem treinar, irmão. Vai, pega a preparação, faz a mais longa de todas. E por isso que se escolheu não ir no Arnold. Você discutiu isso, né? Sim, vai no Arnold para defender, para não sei o quê, para buscar o título de volta. Então ele fez certo em ficar mais esse tempo agora. Ele tá com o Pacho. Então, galera, eu vou parar por aqui, tá? Esse é um corte de 40 minutos do canal Sangue Marombeiro. Muito legal ver esse vídeo aqui do Faixa, porque, novamente, cara, quando o Ramon reclamou comigo e o caramba, eu fiquei tranquilo, cara, porque eu sei do que eu faço. Eu sei o que eu faço, eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu falei, tá ligado? Então, se ele achou ruim, cara, faz parte de quem dá opinião na internet. E eu volto a dizer, defendi o Faixa quando ninguém defendeu e a maioria das pessoas estavam detonando. Falei sobre o problema de ficar 2 meses e meio sem treinar, coisa que não existe em nenhum outro esporte, em nenhuma profissão. Quando era um momento complicado de se falar disso, porque ao passo que os haters estavam em alta. Se você falasse um X do Ramon, tinha um certo público que pegaria no teu pé também. Então, ó, de um lado eu defendi o Faixa, sofrendo hate de quem tava metendo o pau do Faixa. De um outro eu apontei um erro do Ramon, dito pelo Faixa, e comecei a ser apedrejado pelos fãs do Ramon. Então eu tava aqui, ó, no meio dos dois grupos de pessoas se metralhando um contra o outro. Então, cara, o que é que eu quero dizer aqui pra vocês no final desse vídeo? Me mantenham tranquilo com tudo que eu faço, cara. Eu sei que nem Deus agradou a todo mundo, quem sou eu pra tentar fazer isso aí? Mas podem ter plenas certezas, cara, tenham convicção de que tudo que eu trouxer aqui pro meu canal, cara, tá saindo do meu peito, tá saindo do coração e ninguém vai me fazer mudar o jeito que eu sou pra tentar agradar X ou Y atleta. Não, eu nem conseguiria fazer isso, não faz parte da minha personalidade. Por muitas vezes eu falo uma coisa ou outra que desagrada, como foi o caso do Bruno Santos, como foi o caso do Ramon. Cara, entendo, se te magoou, 1000 desculpas, velho. Mas é o que eu achava, cara. Era a minha interpretação. E a quem eu mais tenho lealdade na internet, cara, é o meu público. Porque se não fosse meu público, eu não estaria crescendo, eu não teria tido uma ascensão tão legal, eu não estaria batendo recorde de vendas dos meus patrocinadores. Então, o meu jeito de ser conquistou o público. Se eu começo a desviar disso aqui, eu afasto o público de mim. E se eu afasto o público de mim, eu estou trilhando um caminho que não é o caminho para minha evolução. Então isso não vai acontecer. Valeu, galera? Obrigado aí a vocês que assistiram esse vídeo até o final. Quase meia hora de vídeo. Mas é aquela coisa, né? Vocês sabem que eu falo demais, é uma matraca e o assunto é muito interessante. Novamente deixar um salve aí pro Ninja, pro Chicória, pro Moraes aí que não deu um pio esse tempo todo e também pro Faixa Preta, admiração total pro trabalho de todos vocês. E a você que assistiu até aqui, fica meu muito obrigado. Vou deixar um vídeo recomendado aqui para se você quiser continuar escutando o Igão, assiste esse vídeo. Valeu? Aquele abraço, se cuidem, bom domingão para vocês, tamo junto, até amanhã e tchau.